Bom dia, meus amados. Eu sou o Silas Remusan. Hoje é dia 23 de julho de 2020. Eu queria pedir a vocês, meus amados, que não esquecessem de se inscrever no meu canal. Eu preciso de um número maior de adeptos, de pessoas para poder participarem das nossas conversas, dos nossos ensinos bíblicos, e para isso eu conto com vocês. Eu não estou conseguindo mais do que 30 visualizações, eu precisaria de muito mais. São muito mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Vocês poderiam compartilhar, acionar o sininho, para que sempre que eu lance uma live nova, vocês tomem conhecimento. E vocês deixem também o seu like, porque isso me ajuda no canal do YouTube. Então eu peço encarecidamente que vocês não esqueçam de fazer isso. Deixem agora o seu like, se inscrevam no meu canal, acionem o sininho e compartilhem com outras pessoas das suas amizades, para que elas possam ouvir a palavra de Deus. É um ministério esse. A Bíblia diz lá: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não posso ir à rua para falar, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, é o que eu posso fazer no momento que me permite o meu corpo, porque depois do meu derrame eu não tenho uma locomoção que me permita ficar saindo para... Então eu peço a vocês encarecidamente que compartilhem, que acionem o sininho, que se inscrevam no meu canal. Tá bom, meus amados? Muito bem, ditas estas palavras, eu queria falar hoje sobre a confissão de Pedro. Interessante que esse capítulo que eu vou ler agora é o mesmo que diz respeito ao que eu falei ontem, no dia 22, sobre retira-te ou afasta-te, sai. Quando Pedro tentou persuadir Jesus de não entrar em Jerusalém, porque fatalmente ele seria preso. E Jesus usou de uma expressão dura para com ele, chamou ele de Satanás. Mas esse mesmo texto que eu comentei ontem com vocês, eu vou falar agora só que no livro de Mateus. E o que eu vou colocar é justamente a confissão de Pedro, o que Pedro falou com Jesus. Quando Jesus, preocupado com a sua identidade, perguntou: o que dizem os homens de quem eu sou? Ele queria saber qual era a opinião pública daquela época a respeito da figura dele. Então, eu vou ler Mateus 16, a partir do versículo 13. Ontem eu li Marcos 8, a partir do 27. E no 33 foi que Jesus exclamou isso a Pedro. Mas na versão de Mateus, no seu capítulo 16, a partir do versículo 13, nós temos o seguinte: tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, essa passagem, nesse momento, Pedro
estava falando sobre o sacro, quer dizer, Jesus era o Filho de Deus vivo, quer dizer, ele entrou no plano espiritual, ele foi ao plano espiritual com Jesus, dando a Jesus uma palavra digna de que Jesus era merecedor. E aí no outro versículo aqui, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro quer dizer pedra. Daí algumas interpretações errôneas da Bíblia. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus não estava dizendo que Pedro era pedra. Pedra era o significado do nome dele. Mas Jesus estava dizendo que ele era pedra, tal qual Pedro confessou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse, ok, por sobre esta pedra, que é ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, para que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro, então, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Quer dizer, Pedro não estava querendo que Jesus entrasse em Jerusalém para que ele não fosse crucificado, morto, padecesse tudo que Jesus padeceu. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, foi o que eu li ontem, retira-te, ou para trás, na tradução de Marcos. É a mesma conotação, só que numa linguagem diferente, num pensamento diferente, numa visão diferente. Então, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Vocês verificam, meus amados, que primeiro Pedro foi ao espiritual quando disse que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Depois Pedro caiu, depois de receber de Deus um elogio por ter visto ele espiritualmente, Pedro cai abruptamente e aí Jesus disse que ele estava servindo de escândalo. Então ele saiu do sacro, do espiritual para o profano, para o carnal. E aí então ele foi advertido por Jesus por não achar que Jesus devesse entrar na cidade de Jerusalém. Quer dizer, ele não entendeu, depois de conviver tempos e tempos com Jesus, que Jesus estava na terra como Filho de Deus para cumprir o plano de Deus para a salvação, que era Jesus Cristo. Jesus foi o segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou, pecou. Então nós estávamos destinados à morte. Nós estávamos destinados à morte, mas a justiça de Deus se fez em Jesus, que foi o segundo Adão, incorruptível, que não pecou,
que buscou ao Pai todo o tempo do seu ministério de 33 anos na terra. Então, a confissão de Pedro foi um ato espiritual dele, quer dizer, ele confirmou o que ele tinha visto e vivido com Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas depois ele teve uma recaída e ele então foi advertido por Jesus da forma mais severa. Afasta-te, Satanás. Quer dizer, Jesus sabia que não era ele, Pedro, que estava falando ali, mas sim uma voz do inferno, maligna. E Jesus repreendeu. Então, meus amados, quais as lições que nós tiramos desse texto? Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto é que jamais nós devemos esquecer a missão de Jesus na terra. Jesus veio destinado a padecer para nos salvar, para derramar o seu sangue puro e imaculado para nos salvar. A segunda coisa que nós precisamos tirar de lição disso é que nós estamos sujeitos às mais diversas tentações. A cada instante, nós nos desviamos da palavra. Quantas vezes eu sou surpreendido a atender, de mudar o meu rumo através de pensamentos que nos vêm à cabeça. Vem a minha com 76 anos, prestes a fazer 77 agora em agosto. Eu tenho tido várias experiências na minha vida de tentativas iguais às de Pedro, de repente estar num plano espiritual e de repente me distrair e vir em rota de colisão com o pecado da mente, aquilo que nós pensamos, porque o inimigo fala com a nossa mente também. Ele é espírito e ele comunica com o nosso espírito e às vezes ele tenta, né? Como ele tentou Jesus até o último instante. Jesus foi tentado por Satanás. Satanás, assim que Jesus foi batizado, vocês sabem, ele foi para o deserto tentar Jesus. E ele falou na mente de Jesus o que Jesus devia fazer para provar para ele, Satanás, que ele era o Filho de Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Quer dizer, ele conhecia a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele sabe o que está escrito. E ele tentou dizer para Jesus fazer aquilo, porque Jesus, se fizesse, tinha decretado a falência do seu plano divino de vir ao mundo salvar aqueles que crerem nele como Filho de Deus. Então nós temos que saber que somos susceptíveis a distrairmos a nossa mente, a tirarmos da nossa mente os nossos olhos do foco, que é Jesus Cristo. Então, Pedro saiu do plano espiritual para o plano carnal e foi admoestado por Jesus. E no mesmo capítulo, não foi num capítulo diferente não. Primeiro, Jesus o enalteceu. Tu és Pedro, não é? E depois Jesus foi e falou com ele que ele tinha que se afastar dele, porque ele estava agindo como Satanás queria que ele agisse, e não como ele deveria agir como discípulo de Jesus. A terceira lição que nós tomamos nesse texto, e que eu ontem comentei com os irmãos no meu vídeo do dia 22,
Está escrito aqui no versículo 13. Jesus, de alguma forma, já no final do seu ministério, ele já estava com a sua alma angustiada, ele interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele estava preocupado com a identidade dele. Será que eles me respeitam como filho de Deus? Será que eles me aceitaram como vindo de Deus, como filho de Deus? Ou eles estão ainda completamente afastados daquilo que eu preguei por esse tempo todo? Ele estava preocupado, ele estava interessado em saber, porque Jesus também tinha o seu lado humano. Ele antes esteve lá em cima com os 2 discípulos, Pedro e João, que estavam dormindo enquanto ele orava, e o seu semblante se transfigurou, e Jesus estava com a sua alma angustiada e clamou: Pai, se for preciso, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia que o seu ministério terreno, que a sua vida terrena estava chegando ao fim. E ele pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele recuperou o seu sentido carnal e disse: mas, Pai, seja feita a tua vontade. Então ele se submeteu completamente à vontade do Pai. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre as 4 palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Vocês vão entender muitas coisas interessantes nesse vídeo que eu vou fazer. Mas Jesus se submeteu em todo o ministério dele sobre a presença do Pai na sua vida. Ele não se afastou, nem quando a sua mãe e os seus irmãos o foram procurar. E ele disse: quem são meus pais? Quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus? Então Jesus procurou se libertar totalmente daquelas coisas que o poderia levar a distrair-se da sua missão. Jesus na Bíblia nunca chamou Maria, aquela mulher maravilhosa, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, uma mulher separada, diferenciada das demais. Mas Jesus nunca chamou ela de mãe. Nos últimos momentos dele na cruz, ele virou-se para a mulher, a mãe dele, chamou-a de mulher. Eis aí teu filho, apontou para João. E depois virou para João e disse: João, eis aí a tua mãe. Então ele não deixou sinais de que nós deveríamos inclusive adorar a mãe dele. Ele chamava de mulher, justamente para que não houvesse uma idolatria em relação à mãe dele. Mas Jesus sabia exatamente para que ele veio. Ele veio para isso, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna através dele. O profeta Elias, escrevendo sobre a crucificação de Jesus, muito antes de Jesus existir, ele profeticamente disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos sarados. Quer dizer, ele profeticamente viu Jesus caminhando em direção ao Gólgota, que significa caveira,
para morrer, e naquela pisadura de Jesus, ele estava nos curando e nos sarando de todas as doenças e enfermidades. Porque Jesus cuidou tanto das doenças que são do corpo, como as doenças que são as enfermidades que são da alma. Agora, as enfermidades da alma produzem doenças no nosso corpo. E eu já falei isso em outros vídeos atrás, mas não custa nada repetir. Se você tiver a sua alma enferma, se você não fizer de Jesus o símbolo da sua fé, você pode enfermar a sua alma, porque aí vem as mágoas, os ressentimentos, o ódio, o rancor, e tudo isso produz depressão, síndrome do pânico, insônia e tantas outras enfermidades chamadas psicossomáticas que produzem enfermidade no corpo através da nossa alma. Então a nossa alma escuta coisas provenientes de outro espírito, como foi o espírito que falou para Pedro naquela hora, que dissesse para Jesus que não fosse lá. Foi repreendido por Jesus, porque Jesus, sabendo quem estava falando que não era Pedro, repreendeu na mesma hora. Mas aquilo veio do cérebro de Pedro. Pedro ouviu e reproduziu aquilo que ele tinha ouvido na sua mente, porque vem da mente. A nossa mente, ela é capaz de produzir no nosso corpo várias tendências, e são tendências muitas vezes ruins, que não agradam a Deus. Então, meus amados, eu não quero me alongar muito, porque senão o vídeo fica muito extenso. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham entendido que é muito perigoso. Às vezes você está na sua igreja e alguém diz: "Ô irmão, o irmão é uma bênção". Cuidado com isso, porque você pode se encher de vaidade no seu ego, que é um dos personagens muito ligados à nossa alma, que é o ego. E eu falei nisso em Marcos 8, no vídeo de ontem, não é? Nós temos que tomar cuidado com a egolatria. Temos que buscar a teocentria, que é Deus no centro. A egolatria está ligada a nós. E ontem eu contei a história também de um homem que foi um doutor da lei, que foi procurar Jesus à noite, porque ele estava preocupado com a sua egolatria, com a sua identidade. Ele não queria perder a sua identidade de doutor da lei. Então ele foi ver Jesus à noite. O nome dele era Nicodemos. Era um homem que buscava entender qual era a missão de Jesus. E Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. E ele não entendeu. Ele perguntou: porventura eu tenho que entrar no ventre de minha mãe? Isso está no meu vídeo de ontem, mas eu estou repetindo porque é o mesmo capítulo que eu estou lendo, apenas num personagem diferente. De Marcos eu estou lendo em Mateus. Mas ele estava preocupado. E quando Jesus falou com ele que ele precisava nascer de novo, ele não entendeu. Porque Jesus tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, você tem que crer em Jesus, tem que ser batizado para receber o Espírito Santo, o Deus habitando dentro de nós. Mas Nicodemos não entendeu isso, porque ele era um doutor da lei e não entendeu. Por quê? Porque é preciso que você busque as Escrituras.
para poder entender, ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. E quando você fala, como eu estou falando agora, Deus está falando por meu intermédio. Eu estou sendo um instrumento de Deus para trazer essa palavra. E que eu espero que, em nome de Jesus, ela atinja alguma alma precisando de se reencontrar com Jesus. Então, meus amados, a minha oração nesta hora é que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Se você ainda não teve, que você se renda a Ele. Se você não teve, que você o encontre. Ele está te esperando. Ele espera. Ele não desiste de você. Então, faça isso. Agora, se você é cristão, está afastado, volte, porque o carvão, fora do fogo, ele não produz nada. Agora, o carvão, quando está em brasa, ele produz churrasco, produz calor, e nós temos que nos reunirmos sempre, junto com outros irmãos, para que esse carvão reative novamente. Então, se você está afastado do Senhor, volte, porque nós estamos vivendo os finais dos tempos. Tudo nos mostra isso. E eu encerro por aqui, desejando que Deus abençoe a você, a sua família, Deus abençoe a sua empresa, seu trabalho, Deus abençoe o Brasil, o nosso querido Brasil, Deus abençoe o presidente do Brasil e seus ministros, para que haja paz no Brasil e entendimento. Eu rogo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Agora também não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Amados, muito obrigado. Eu termino aqui.